Olá, alunos. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. Na semana passada, eu dei introdução ao estudo da zoologia, ou seja, o estudo dos animais. Eu passei para vocês as principais características dos 9 filos. Na verdade, como eu passei na aula passada, a gente tem de 30 a 34 filos existentes, mas eu expliquei as características principais dos 9 filos, que são os filos que mais aparecem em livros didáticos e também em provas de vestibular, no Enem. Então, eu expliquei para vocês as características principais desses 9 filos, né, que são os mais, didaticamente falando, utilizados, tá bom? Então, hoje, a gente vai estudar um pouquinho sobre o tegumento, o revestimento corporal dos animais e também um pouquinho a definição de animais endotérmicos e ectotérmicos, tá bom? Então, assim, pessoal, como é do conhecimento de vocês, a pele é o maior órgão do corpo humano. Nos animais vertebrados, eles apresentam 3 camadas de pele: a epiderme, que é a camada mais externa, a derme e a hipoderme, tá? A hipoderme, ela é muito rica em tecido adiposo, que no caso é a gordura, e também ela é conhecida como uma camada extra. Normalmente, quando a gente toma uma vacina ou uma injeção, essa camada extra, que é conhecida como camada subcutânea, é utilizada nesse processo, tá bom? Então, para começar, eu vou compartilhar a tela com vocês, como de costume. Eu peço um pouquinho de paciência, porque às vezes demora, tá, alguns segundinhos, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Então, aqui, pessoal, Isso, um pouquinho. Desculpa pela demora, eu acabei clicando errado, tá, pessoal? Então, assim, olha, aqui tá o tema da aula, né? O tegumento dos animais, animais endotérmicos e ectotérmicos. Lembrando que esse conteúdo é dentro do conteúdo de zoologia, o qual nós começamos a estudar, né? O estudo dos animais. O tegumento. Nos animais, o tegumento, que é a pele, é o revestimento corporal, ele apresenta uma estrutura celular uniestratificada, ou seja, nos animais invertebrados, essa estrutura, ela é uniestratificada, ou seja, eles possuem apenas uma camada de tecido, que muitas vezes é utilizada até para a respiração desses animais, como, por exemplo, a minhoca, a lesma. Tem pessoas que fazem a maldade de, às vezes, jogar sal na lesma, e daí o bichinho acaba derretendo, tá? Então, normalmente, esses animais, eles possuem apenas uma camada de pele, uma camada de tecido, tá? Nos vertebrados, essa camada, ela já é pluriestratificada, ou seja, eles já possuem as 3 camadas de pele que eu falei para vocês a princípio, que é a epiderme, a derme e a hipoderme, que é uma camada, essa que ela é conhecida como camada subcutânea, que ela também serve para o controle da temperatura corpórea, tá bom? Então, assim, nos animais invertebrados, esse epitélio, esse revestimento, né, tegumento, ele é uniestratificado, é uma única camada, e nos vertebrados já é pluriestratificado, tá bom? A pele dos vertebrados, né, como eu falei, ela é constituída pela epiderme, que é a parte mais externa, e pela derme, que é a parte mais interna, tá bom? Pessoal, normalmente, na camada mais profunda da pele, né, nessa camada da epiderme, a gente tem muitas células germinativas, que elas estão constantemente passando por divisões mitóticas, para o surgimento de novas células, para substituir essas células já existentes, tá? Então, nessa camada mais externa, mais profunda, a gente também tem células germinativas, né, que estão sempre se dividindo para estar ocorrendo a substituição dessas células, tá? Dessas células que vão, consequentemente, morrendo, tá? Daí vai surgindo novas células, tá bom?
A epiderme nos peixes e anfíbios apresenta glândulas mucosas, nos répteis, aves e mamíferos ela é queratinizada. Essa proteína queratina, ela é muito importante para evitar a desidratação, tá? Para evitar o excesso de perda de água, tá bom? E essa proteína, ela forma a camada córnea, tá? Que protege, como eu acabei de falar, o animal da desidratação, da perda de água em excesso, tá bom? Então, essa proteína queratina, ela é muito importante. A derme, ela situa logo abaixo da epiderme, tá? É uma camada que ela é vascularizada, ela possui vários vasos sanguíneos, é constituída por tecido conjuntivo, fibroso, vasos sanguíneos, como eu acabei de falar, colágeno, nervos e também glândulas. A tela subcutânea é uma camada localizada abaixo da derme, constituída de tecido conjuntiva adiposo, que eu falei que é gordura, é muito importante para o controle da temperatura corpórea, tem importante papel no auxílio da regulação da temperatura corpórea, como eu acabei de falar, tá bom? Aqui, pessoal, deixa eu voltar aqui, desculpa. Aqui tem um desenho, tá, dessa estrutura do tegumento da pele de um mamífero, para vocês visualizarem melhor. Aqui, ó, essa camada mais externa, vocês estão vendo aqui, ó, a epiderme, tá? Se origina alguns anexos, né, como o pelo, por exemplo, os pelos. Lembrando que nos animais, os pelos são muito importantes como isolante térmico, tá? No controle da temperatura. Aqui a gente tem a derme, essa camada mais interna. Glândula sudorípara, tá? É importante no controle também, de certa forma, da temperatura, produz o suor. A gente tem a camada córnea, tá? Essa camada aqui que é queratinizada, que ajuda no auxílio, no controle da perda de água. E a gente tem aqui, ó, esse tecido subcutâneo que eu falei, que é essa camada extra, tá? Que é rica em gordura, que também ajuda no controle da temperatura. Lembrando que apenas animais vertebrados possuem essas 3 camadas, tá? Tecido subcutâneo, animais invertebrados não possuem, tá? Nem mesmo a derme, só possui apenas um tipo de tecido, tá bom? Pessoal, lembrando também que durante o desenvolvimento embrionário, a epiderme, ela se origina da ectoderma, a derme origina-se do mesoderma, tá bom? Os animais vertebrados, eles apresentam 3 camadas de tecido. As funções do tegumento nos vertebrados. Proteção contra micro-organismos, tá? Patogênicos, causadores de doença. Imagina se não tivesse a pele para proteger. Até mesmo no nosso caso, se a gente não tivesse essas camadas de pele, como que não seria? Recepção de estímulos, lembrando que na pele, nesses tecidos, a gente tem células sensoriais que ajuda esses animais a perceberem o ambiente ao seu redor. Respiração nos anfíbios, através da pele. Regulação da temperatura, tá? Nas aves e nos mamíferos, e acúmulo de substâncias de reserva, como gordura, no caso das aves e dos mamíferos, ok? Pessoal, animais endotérmicos e ectotérmicos. Animais endotérmicos são aqueles que possuem um mecanismo interno para manter relativamente constante a temperatura do corpo. Aves e mamíferos. Então, assim, esses animais endotérmicos, eles possuem mecanismos fisiológicos que os possibilita manter a temperatura do seu corpo dentro dos padrões normais, que normalmente é de 36 a 37 graus, tá? 37,5, mais ou menos. Eles não precisam, né, de se aquecerem, do calor do ambiente para manter o seu equilíbrio térmico, tá? Então, esses são considerados animais endotérmicos, que são as aves e os mamíferos. Animais equitotérmicos são aqueles que não possuem um mecanismo interno para manter constante a temperatura do corpo, utilizam-se de uma fonte externa para aumentar ou diminuir a temperatura do corpo, tá? Os animais ectotérmicos, na linguagem popular, eles são conhecidos
bem-vindos, são os famosos animais de sangue frio, tá? Os invertebrados, por exemplo, a minhoca, os peixes, os anfíbios, tá bom? Eles são conhecidos como animais ectotérmicos, eles dependem do calor do ambiente para estarem controlando a tua temperatura. Normalmente, eu não sei se já aconteceram com vocês, mas comigo já aconteceu. Na estrada, assim, de carro, a cobra parada lá no meio da estrada, o que ela estava fazendo? Ela estava tomando sol para ela poder ter o controle da tua temperatura, tá? Às vezes vocês veem algum tipo de réptil assim em filmes, por exemplo, em rochas, em pedras, se aquecendo, tomando sol. É o mecanismo que eles encontram o meio para eles estarem se aquecendo, tá? Então eles precisam se aquecer com o calor do ambiente, tá bom? Pessoal, aqui nesse gráfico da temperatura corporal, exemplifica bem. Aqui vocês estão vendo, né, uma serpente, tá? E você pode observar aqui o gráfico, tá? Esse animal aqui, de sangue frio, ele precisa do calor do ambiente para manter a tua temperatura corpórea, para controlar a tua temperatura corpórea. Aqui, ó, o mamífero já não precisa, tá? Esse animal de cima aqui, ó, ele já está mantendo a sua temperatura corpórea constante, independente do meio ambiente, tá? A sua temperatura já está dentro dos padrões. No caso dos animais ectotérmicos, como mostra aqui no gráfico, não, ó. Ele vai aumentando a sua temperatura de acordo com o ambiente, com o calor do ambiente, tá? Ele não consegue manter a sua temperatura se não tiver um mecanismo externo, tá bom? Aqui, ó, exemplos de animais endotérmicos, tá? E ectotérmicos. Aqui a gente tem, ó, as aves, a gente tem os répteis que são ectotérmicos, eles precisam controlar a temperatura com o calor do meio. A gente tem os mamíferos aqui, ó, cachorrinho, que são endotérmicos, os anfíbios, tá? Que no caso são ectotérmicos. Então, aqui são alguns exemplos aqui para vocês visualizarem, tá? De animais endotérmicos e de animais ectotérmicos, tá bom? Deixa eu parar aqui. Pessoal, então, a aula de hoje, o conteúdo a explicaçãozinha para vocês entenderem um pouquinho sobre esse revestimento corporal e também a definição sobre animais endotérmicos e ectotérmicos. Lembrando que nas próximas aulas a gente vai continuar com o nosso estudo de zoologia, tá? Como eu falei, a gente vai estudar com maior aprofundamento alguns filos dos animais, tá? Eu vou passar as características mais detalhadas. A gente vai estudar também um pouquinho mais a fundo o grupo dos vertebrados, tá? E isso vai indo na sequência. Lembrando também, pessoal, que quando for no terceiro bimestre, em biologia, eu estarei retomando alguns conteúdos de biologia, inclusive essas avaliações que vocês estão fazendo, como vocês fizeram no bimestre passado, aquelas sequências digitais, eu estarei retomando algumas habilidades, tá? Que eu vi que é necessário estar retomando, mesmo que essa habilidade ela seja do ano anterior, tá? Vai ser uma retomada e daí a gente vai seguindo com o conteúdo, tá? Eu tô passando só para vocês entenderem, porque quando a gente entrar no terceiro bimestre, possa ser que eu comece retomando, falando sobre RNA e DNA, daí depois eu volte para a zoologia. Então, vai ser basicamente dessa forma, tá bom? Eu agradeço a atenção e eu desejo a vocês um ótimo final de semana, ok?